última quarta-feira, 24 de agosto, de manhã, no pátio do campus Arapiraca, da UFAL, aconteceu um ato em defesa do SUS e da educação pública. Foi organizado pelo Colegiado de Enfermagem, Centro Acadêmico A Voz da Enfermagem e pelo Comitê UFAL Arapiraca contra o Golpe. Na ocasião, tivemos uma mesa com 3 convidados, cada um falou a seu tempo, depois houve manifestação do público. Esse evento foi gravado em áudio. Eu dividi em 2 partes, que vão ser publicadas aqui no agreste à esquerda. Fique com a primeira parte. Bom dia, eu sou Paulo Henrique, eu sou estudante aqui do curso de Educação Física, licenciatura, sou militante pela Juventude da Revolução e hoje vou mediar o debate que vai acontecer nesse ato em defesa do SUS e da educação pública. Gostaria de chamar para compor a mesa o professor Diego, do curso de enfermagem, o técnico Davi Menezes, coordenador do CITUFAL, e o professor Carlos Miller, do Campus Sertão, da UFAL. A dinâmica do debate vai ser a seguinte, para não ficar muito extensa: 15 minutos para cada componente da mesa, e depois disso a gente vai abrir para falas. Uma coisa que eu queria frisar, esse é um momento político, um momento de discussão política, então não vamos ter medo de falar, sentir, intimidado, porque a mesa é composta por professores e técnicos, não. A gente está vendo aqui que os estudantes são a maioria do que os professores. Então a gente tem que se posicionar e nesse momento a gente não pode ficar neutro. Rapidinho, a professora Liane pediu para se desculpar hoje, porque ela vai participar de uma reunião agora de manhã e ela não vai se fazer presente aqui na mesa. Fora dele! Fora dele! Fora dele! Fora dele! Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, além disso, ressaltar a fala do PH, que aqui é um momento político, que não é um momento meramente acadêmico, ainda que também seja, porque o papel da universidade é também estar discutindo a conjuntura política, econômica, social, porque isso interfere diretamente nas nossas ações aqui, do público, da sociedade da qual a gente precisa se vincular, da qual a gente atende. Então a gente tem essa tarefa de estar discutindo, esclarecendo o momento no qual a gente está vivendo e pensando conjuntamente como enfrentá-lo. Isso porque a gente está à beira de uma catástrofe. A conjuntura atual é muito preocupante, né? A gente está à beira de uma tragédia, devido especialmente a uma série de medidas que visam desmantelar as políticas sociais públicas, atingindo diretamente direitos trabalhistas, não só dos servidores públicos, mas de toda a classe trabalhadora. E especificamente aqui hoje a gente está fazendo esse ato em defesa da saúde e da educação pública, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas são medidas que afetam, na verdade, o conjunto dos direitos sociais que, às duras penas, a gente conseguiu conquistar em lutas passadas. Inicialmente também eu destaco que esse processo já vem há algum tempo, acontecendo há algum tempo. Sendo que, a partir de um determinado momento, a partir do momento em que a gente tem à frente do nosso poder executivo pessoas que viabilizam a intensificação desse modelo neoliberal, a partir do momento que a gente tem um Congresso vendido às instituições privadas e que, portanto, vão fazer passar aquelas medidas que são de interesse privado em detrimento do interesse coletivo, a gente começa a ter uma intensificação desse processo de desmantelamento, que vai afetar diretamente a nossa educação e a nossa saúde pública. Mas, recentemente, o que está em foco é o projeto de lei 257 e a proposta de emenda constitucional 241. E aí eu gostaria de, nessa mesa, né, a gente começar a esclarecer alguns pontos, porque nem todo mundo está por dentro do que está acontecendo, e a informação, o esclarecimento da conjuntura é o primeiro passo para a gente se movimentar. O projeto de lei, o 257, ele ataca diretamente os direitos dos servidores públicos
como desdobramento de uma negociata entre as entidades federativas, entre estados e municípios e a União, uma renegociação da dívida que municípios e estados têm com o poder federal. E para renegociar essa dívida, algumas exigências estão sendo colocadas para estados e municípios. Sobretudo exigências que visam reduzir os gastos públicos, impedindo reajuste salarial, dificultando progressão de servidores, limitando o gasto e investimento em saúde, educação, uma série de implicações que vão fazer com que os nossos serviços públicos não caminhem. Esse projeto de lei está para ser votado, né? Tendo algumas modificações no seu texto inicial que estão gerando a sensação de que de alguma forma a gente tem conseguido vencer. Porque essas medidas que dizem respeito diretamente aos servidores públicos, como o impedimento de reajuste salarial, estão para ser retiradas do texto. Mas essa sensação de vitória a respeito do PL, na verdade, é uma falsa sensação, porque ele mantém o básico, inclusive em convergência à proposta de emenda constitucional, que é o congelamento no gasto público. Se você congela o investimento de um ano para outro do que vai ser investido em cada política social pública, isso vai se desdobrar, obviamente, em não abertura de concurso, em congelamento de salários, em vários impeditivos para o trabalho do servidor que vão acarretar consequências negativas também na população que é atendida, que é o público-alvo dessas políticas sociais. Justamente porque, vejam só, a proposta de emenda constitucional, ela propõe, sob o engodo de salvar as contas públicas, congelar o investimento em todas as políticas sociais por 20 anos. Apenas fazendo reajuste inflacionário. Ou seja, em 2017 vai ser investido em saúde, por exemplo, no nosso SUS, que a gente tanto discute em sala de aula e que a gente vive lá fora, no qual a maioria de vocês vão trabalhar. No ano que vem, o que vai ser investido no SUS vai ser a mesma coisa de 2016, apenas fazendo uma correção inflacionária. E assim durante 20 anos. Pessoal, isso é uma grande imoralidade, uma grande indecência, porque desde lá, a década de 80, quando a gente lutou na reforma sanitária, e aí no bojo da luta pela redemocratização como um todo, né, que resultou numa Constituição Federal, e essa Constituição Federal regulamenta as políticas sociais públicas, está dito que o SUS tem que ser financiado de acordo com as necessidades da população. E as necessidades da população em 20 anos é óbvio que vão aumentar. Para pegar só dois dados básicos. Em 20 anos, se espera que a população brasileira aumente em 9%, envelheça em 20%. Só esse aumento quantitativo, não vou nem falar da esfera qualitativa, requer que a gente tenha políticas sociais de saúde mais amplas, com melhor investimento. E a gente desconsidera isso. Essa proposta já foi admitida na Câmara de Deputados, vai ser votada, e o nosso Congresso, como eu já disse, como um todo, ele está extremamente vinculado aos interesses das instituições privadas, que inclusive patrocinam as suas campanhas, e a gente corre grande risco disso ser aprovado. As implicações disso, pensando especificamente aqui do Sistema Único de Saúde, eu vou falar desse lugar, da saúde especificamente, eu acho que meus camaradas aqui depois vão ampliar, né, para outros setores. Mas enquanto enfermeiro, professor do curso de enfermagem, isso tem implicações seríssimas para o nosso Sistema Único de Saúde. Isso mostra que as pessoas que estão atualmente dirigindo o nosso país não têm nenhum pudor de rasgar a Constituição e jogá-la fora. Antes existia um processo de ataque às políticas sociais, existia. Mas a gente ainda tinha minimamente um pudor de discutir com a sociedade civil e de respeitar o que existia na Constituição. Pelo menos um segmento. Hoje em dia, de forma indecente, esse pudor não existe. Não existe nenhuma vergonha na cara de dizer, olha, o SUS vai pro buraco. E ao mesmo tempo, vamos incentivar o crescimento da iniciativa privada, viabilizar a ampliação do mercado dos planos de saúde, deixando a população à mercê da lógica mercantil de saúde. Quando a gente estuda lá a reforma sanitária, a gente vê lá na década de 80, que a grande bandeira do movimento era que saúde não é mercadoria. E, portanto, a gente tem que ter um acesso universal, independente de classe, de etnia, de gênero, independente de qualquer coisa.
Um país desigual como o nosso tem um sistema de saúde onde as pessoas precisam pagar por isso, significa dizer que a maior parte da população não vai ter acesso ao sistema de saúde. E a gente conquistou esse direito com lutas, né? E essas lutas estão sendo desrespeitadas pelas pessoas que agora querem modificar o que está inclusive na Constituição, com essa emenda constitucional. De lá para cá, a gente tem um processo de subfinanciamento do SUS que é crônico. É bom que a gente destaque que também esse subfinanciamento, né, não é nenhuma novidade. Agora a gente tem requintes de crueldade. Mas se a gente pegar o histórico do que foi investido no SUS, mais ou menos de 90 para cá, apesar de oficialmente ele nascer em 88, mas ele vai ser regulamentado, né, pela Lei 8080 de 1990, justamente nesse ano, 1990, é de lá para cá que a gente pode falar de uma institucionalização concreta do Sistema Único de Saúde, universal, integral, equânime, que prevê a participação social, controle social como mecanismo de gestão, com todos aqueles princípios, aquele arcabouço doutrinário, que no papel é maravilhoso. Na prática, tem diversos problemas, também por conta desse subfinanciamento crônico. De lá para cá, a gente vai ter, veja só como é preocupante o cenário do nosso SUS. De lá para cá, a gente vai ter, mais ou menos, sempre um investimento de 3% a 4% do produto interno bruto anual. De lá para cá, todo ano, o que a gente produz internamente, 3 ou 4% é destinado à saúde. Muito longe dos 10% que foi reivindicado pelo movimento da reforma sanitária na década de 80, 10% do PIB, e no segundo momento 10% da receita corrente bruta, que é tudo aquilo que o Estado no sentido de comando geral político, né, da nação, de instituição máxima do comando político, que o Estado arrecada. E a gente sempre esteve muito longe desses 10%, o que vem implicando toda essa precariedade que a gente vê no nosso sistema único de saúde. Não há como um sistema ser universal, equânime e integral com 3 a 4% do que é investido. Isso mostra a não prioridade no nosso país em fazer o SUS funcionar. É óbvio que, além disso, tem problemas de corrupção, incompetência de gestão, vários outros problemas que fazem com que o SUS vá por um caminho ainda pior, se distanciando da sua proposta original. Mas mesmo que tudo isso desse certo, a gente não tem um financiamento que mostre prioridade em investir em saúde. Isso porque, desde 89, o nosso país ele assume um acordo chamado de Consenso de Washington, um acordo internacional, onde a gente adentra numa conjuntura chamada de ordem mundial, no qual a gente fica subsumido aos ditames, às determinações de organismos financeiros internacionais, a saber, basicamente, FMI e Banco Mundial. A gente recebe 80 bilhões de empréstimos e, em troca disso, a gente assume alguns compromissos de não gastar em políticas sociais, privatizar setores importantes do nosso Estado e abrir um caminho para que a esfera econômica, a esfera privada, se desenvolva, mostrando a prioridade, as necessidades do setor privado em detrimento das necessidades coletivas atendidas pelas políticas sociais públicas. Isso fica muito expresso também quando a gente vê que, vejam só, 3% vai para a saúde, 3 a 4%, a gente chegou a 4,11% recentemente, 5%, houve alguns avanços, mas nesses 20 e poucos anos, quase 30, 28 anos, né, de 88 para cá, a gente vai ter cerca de 3 ou 4% de média. Em contrapartida, 45% do que a gente produz vai para pagar juros da dívida pública. Juros da dívida pública que estão enriquecendo rentistas do setor financeiro. Juros que são, inclusive, equivocados e imorais. A prioridade do nosso governo, os vários governos que passaram no comando do Estado brasileiro, tem sido essa. Muito por conta das limitações da conjuntura internacional, que impõem, mediante esse consenso de Washington, o cumprimento dessas obrigações. Quer dizer que não há nada a ser feito? A gente, por exemplo, tentou fazer uma auditoria pública, né, auditoria cidadã dessa dívida pública, para mostrar que esses juros são incorretos e imorais.
e passar a priorizar o investimento do nosso PIB em políticas sociais, para fazer com que o SUS, por exemplo, funcione. Mas isso, infelizmente, não foi adiante. E agora? E agora, depois do golpe que a gente viveu, essa conjuntura que já era complicada se intensificou. Descaradamente, agora se quer realmente rasgar o SUS e jogar no lixo. Porque se antes era 3 ou 4% do PIB, agora isso proporcionalmente nesses 20 anos vai diminuir. Enquanto isso, as nossas necessidades de saúde vão aumentar. As nossas necessidades aumentam, o investimento continua o mesmo do ponto de vista absoluto, mas cai do ponto de vista proporcional, relativo. Isso é muito preocupante. É preocupante para vocês, enquanto futuros enfermeiros que vão atuar dentro do SUS, mas é preocupante, sobretudo, para a nossa população, que vive imersa num conjunto de problemas sociais que afetam diretamente a sua saúde e vão ficar à mercê de planos de saúde canalhas, que funcionam sobre a lógica da produtividade mercantil. Porque esse desmonte das políticas sociais não é à toa, pessoal. Paralelo a isso, como a gente viu recentemente, o novo ministro da Saúde está formando grupos de trabalho para formular planos de saúde acessíveis, mais acessíveis à população. E isso é um grande desrespeito ao SUS. Plano de saúde não funciona com regionalização, hierarquização, controle social, acesso universal, equidade. Não funciona com nenhum dos princípios do SUS. Funciona pela lógica do lucro. A gente vê várias vezes aí, frequentemente, procedimentos que são negados nesses planos de saúde porque não são rentáveis para o plano, para o seguro de saúde. E é isso que eles querem fazer. É fazer com que isso avance e, ao mesmo tempo, congelar o investimento nas políticas sociais públicas, porque aí vai criando a sensação ideológica de que o público não funciona. Claro, não pode funcionar desse jeito. Não funcionando, cria também a sensação de que a solução é privatizar. O SUS não funciona, então vamos criar planos de saúde acessíveis, vamos ampliar as instituições privadas de saúde, vamos dar livre atuação para o complexo médico industrial. Isso realmente é muito preocupante. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se inteirar do que está acontecendo e precisa combater isso. Eles estão tentando, mas eu tenho certeza que a gente não vai deixar. A gente vai à luta e vai impedir isso. Vamos salvar nosso SUS, vamos salvar nossa educação, vamos salvar as políticas sociais públicas como um todo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer muito o convite, né, e enaltecer a realização, né, do curso, do centro acadêmico, do comitê, todos envolvidos aí. É muito importante ambientes como esse, momentos como esse. Na realidade, eu acho que hoje isso é o que tem que ser de mais importante dentro da universidade, dentro das instituições, sobretudo educacionais, porque está em jogo, talvez seja o futuro de toda uma geração. E a gente tem que fazer esse trabalho e essas discussões para pensar coletivamente quais são as saídas que nós podemos construir. Esse cenário já foi apontado aí vários elementos, eu vou tentar não me repetir tanto, isso não vai ser tão evitável em alguns momentos, mas já facilita bastante. A gente tem que compreender essa conjuntura como parte, inclusive, de uma conjuntura internacional. A gente tem talvez a maior crise da história do capitalismo, ali rivalizando com a crise de 29, né? O crash de 29, foi a que se iniciou em 2008 e 2009. Só que essa crise, ela teve um rebatimento atrasado no Brasil, né? Por conta da dinâmica da economia mundial, o Brasil conseguiu não ser tão diretamente atingido no primeiro momento, né? Em função da sua relação comercial com a China, em função da alta das commodities internacionais. Mas essa crise chegou no Brasil. Quando ela chega no Brasil, ela desmonta todo um projeto que estava sendo colocado, inviabilizando e criando uma crise que levou a burguesia, né, os grandes empresariados, os grandes setores políticos que controlam o país, a terem que rever suas alternativas políticas. E tinham, sobretudo, uma grande tarefa. Como enfrentar essa crise? Né? Como é que o capitalismo e os governos que os representam enfrentam as crises? Eles têm que fazer que alguém pague por ela.
Alguém tem que pagar por essa crise. Na sociedade que a gente vive, vocês acham que todos pagam igual? Não é assim, né? A proposta que foi colocada a partir de então foi fazer com que os trabalhadores pagassem essa crise. Muito embora os trabalhadores são os que mais sofrem dessa crise, o capitalismo sempre trabalha com a ideia de que os trabalhadores têm que pagar por essa crise. Então foi necessário criar um processo, né, por aprofundar o projeto de rebaixamento das condições de vida, né, aumento do grau de exploração do conjunto da população dos trabalhadores no Brasil. Esse processo não era possível ser colocado à frente com o governo anterior de Dilma, porque era um governo que estava com sua base de apoio política erodida. Como foi um governo que prometeu uma coisa na eleição, no seu segundo mandato e fez outra, perdeu a confiança, né, dos trabalhadores que o apoiavam. Por outro lado, a burguesia percebeu que esse governo não tinha força política suficiente para levar à frente as políticas que, inclusive, ele estava se propondo, né? O governo que colocou Levin e tudo mais, que propôs inicialmente a PLP 257, né, que já tinha aprovado a chamada Lei Antiterrorismo, né, que foi de autoria do governo, que equipara as ações de movimentos sociais a atos terroristas, né, porque não define bem o que é. Mas é um governo que não conseguia mais, em função da sua incapacidade política mesmo, de levar esse projeto à frente. E aí está, né, o significado nefasto do que é o governo Temer. O governo Temer é o governo que está aí para justamente fazer um aprofundamento sem igual do nível de exploração e de desmonte do Estado, dos serviços públicos no Brasil. É a grande tarefa que está sendo colocada, e por isso ele deve ser odiado, e por isso todos que entendem esse processo devem se unir e lutar contra eles, independente, né, das diferenças que existem para além do Fora Temer. Isso é uma polêmica que existe, né? O que é que nós fazemos fora Temer? Nós defendemos a volta da Dilma? Ou nós defendemos eleições gerais já para o povo decidir? Isso é uma polêmica que existe. É legítimo, inclusive, que ela existe. Ela tem que ser travada e tudo mais. Mas ela não pode ser um obstáculo para que a gente atue naquilo que a gente tem acordo, que é a necessidade de derrotar um governo que está aí para impor uma série de consequências decenais e ataques e consequências decenais sobre a população brasileira e sobre os trabalhadores em especial. Né? Esse governo, né, ele mantendo-se a lógica que já estava sendo colocada, né, parte dela já foi colocada aqui pelo professor, né, ou seja, manutenção de pagamento de quase 50% do orçamento, né, 40 e alguma coisa, varia, às vezes 42, 44%, para pagamento de juros e amortizações da chamada dívida pública. Chamada dívida pública porque essa dívida, ela primeiro foi adquirida de forma completamente escusa. Ela nunca foi auditada, nós não sabemos de onde ela veio, né, por que ela veio e mais ainda, por que ela foi adquirida. Né? Se adquirir uma dívida para você comprar uma casa, é legítimo, né? É importante, você vai ficar morando na rua para daqui a 30 anos ter uma casa, então você faz uma dívida, você tem a casa. Agora, com a chamada dívida pública, a gente não tem isso, não tem lastro social. Não teve retorno histórico nunca. A gente simplesmente paga, né, juros exorbitantes, juros sobre juros, né, juros imorais, ilegais e tudo mais. E isso é um grande mecanismo hoje que o capitalismo utiliza internacionalmente de controle e drenagem de imperialismo sobre os países subdesenvolvidos. Esse é o grande controle. Só que num contexto em que o próprio orçamento, em função da crise econômica, ele começa a se retrair, ainda que minimamente atinge também esse setor. E os banqueiros sentem a necessidade de aumentar, de ver mais formas de conseguir alargar esse processo de drenagem da dívida pública. Aí a gente pega o orçamento federal e a gente vai perceber, né, que metade desse orçamento está jogado para a dívida pública e a outra metade não está, né, obviamente. E o que é que os banqueiros olham dessa outra metade? Eles olham uma grande fatia que existe dessa metade que sobra ainda, que é cerca de 20 e poucos %, que é do orçamento que vai para a Seguridade Social, que aí inclui assistência social, inclui saúde e inclui previdência. Isso é um grande filão que está colocado e que os banqueiros estão aí sedentos para se apropriarem.
Então, nesse sentido, vai vir um conjunto de medidas, né, que além das próprias privatizações, as questões do SUS que estão colocadas aí, essa proposta aí de plano de saúde acessível, né, desmonte do SUS e tudo mais, o aprofundamento do subfinanciamento histórico que tem, você quer também privatizar a Previdência. E aí alardeia para os quatro cantos, né, e a mídia faz a grande mídia faz esse papel de criar a ideia, falsa ideia, de que a Previdência Pública no Brasil é deficitária. E qual é a solução para isso? Porque mesmo que ela fosse deficitária, mesmo que fosse verdade que foi isso, os assistentes sociais provam que ela não são. Os estudiosos provam que ela não é deficitária porque ela faz parte do orçamento da Seguridade Social, que é muito maior do que propriamente que os trabalhadores e patrões arrecadam para a Previdência. Mas ainda que ela fosse deficitária, uma Previdência preocupada com o bem-estar das pessoas, ela até pode ser deficitária. Ela não significa necessariamente que você vai inviabilizar as aposentadorias. E a proposta que está sendo colocada hoje é justamente essa, de 70 anos de aposentadoria, né? Primeiro uma regra de transição para 65, depois para 70 anos. Detalhe, a expectativa de vida do povo alagoano não chega a 70 anos, média. Ou seja, isso significa, principalmente para as regiões mais pobres do país, que as pessoas vão morrer antes de se aposentar. É o fim da Previdência na prática. E pior do que isso também, o equiparável a isso, acabando a diferenciação de aposentadoria entre homens e mulheres. Como se as mulheres não tivessem dupla, tripla jornada de trabalho. Passando por cima, né, desconhecendo que de fato hoje as mulheres ainda são oprimidas e que isso não é uma concessão, um benefício às mulheres. É uma tentativa de equalizar que são de fato tratados diferenciadamente, socialmente diferenciados, apesar de serem iguais, né? E aí, as principais projetos hoje, o grande filão hoje, o grande mote hoje desse projeto de desmonte, né, que inclusive em todos os países que sofreram essas graves crises econômicas, os serviços públicos foram os primeiros alvos, né, o desmonte do Estado, o congelamento e até demissões do funcionalismo público, né, foi assim na Grécia, Argentina, em vários países foi assim. E você tem hoje o PLP 257 e a PEC 241. São os principais motes do chamado ajuste fiscal. O país não tem dinheiro para fechar a conta, mas tira de quem? Tira do serviço público, tira da educação, tira da saúde, tira dos trabalhadores. Não pode tirar do Bradesco e do Itaú. Esses têm que continuar auferindo lucros recordes. Esses são intocáveis. O grande empresariado não pode ser mexido, os trabalhadores sim. Essa é a lógica do ajuste fiscal que está sendo colocado. Então, que se congele por 20 anos o investimento público a partir da PEC 241. Significa que a gente vai, por mais 20 anos, subfinanciar o que a gente já subfinancia hoje. Ou alguém aqui acha que a gente investe muito em saúde e educação aqui no Brasil. Pois é, esse teto é o teto de 20 anos que está sendo colocado. O PLP 257, que até ontem estava sendo votado os destaques, eu não tive nem tempo de ver como é que foi a votação desses destaques, ele segue de vento e pouco aí. O governo precisou fazer uma manobra. Ele desmembrou o projeto, votou primeiro uma parte, jogou o destaque para depois disse que não ia votar a questão do funcionalismo público. Só que aí o Senado já alertou a Luísa Nunes do PSDB, não se preocupem não, quando chegar no Senado a gente retorna tudo para o projeto original, a gente vai votar o que estava no projeto original. Ou seja, o projeto é esse, né? É limite do gasto público, né? Retirada de direitos, desmonte dos serviços públicos que a população mais precisa. Diante disso, o que está colocado é o verdadeiro caos, né? No funcionamento mesmo das instituições. O governo anunciou um corte do orçamento do próximo ano na ordem de 45% das universidades federais. A gente já está vivendo toda sorte de dificuldades, né, para manter a coisa funcionando do jeito que está hoje. Imagina com esse orçamento, que desse ano já foi menor que do ano passado, já houve cortes, do próximo ano vai ser menos 45%. É a inviabilização do funcionamento do serviço público. Diante de tudo isso, é preciso a gente reagir à altura do projeto que está sendo colocado. Diante de um ataque de proporções geracionais, porque é isso que está colocado que se a nossa geração, eu sou jovem também, né, vocês percebem pela minha fisionomia,
Se a nossa geração já tem a característica de ser uma geração que começou a ser uma geração que tem um padrão de vida menor que os nossos pais, a próxima geração tende a ser pior pelos projetos que estão sendo colocados em todo o mundo e aqui no Brasil em especial. Serviços públicos mais depreciados ainda, condições salariais, condições trabalhistas ainda pioradas. A essas conquistas históricas que os trabalhadores conseguiram ao longo de décadas, de mais de uma centena de anos, sendo cada vez questionadas. Diante de um ataque dessa magnitude, é preciso que a gente tenha compreensão que é preciso a gente ter respostas de magnitude também grande, à altura do desafio, à altura do problema colocado, à altura do enfrentamento que está sendo posto. É preciso, de cara, a gente unificar as lutas dos trabalhadores, da juventude, dos estudantes. Isso é o primeiro passo. É preciso a gente ir às ruas com esse espírito. Mas é preciso mais além. E aí é um acerto muito grande, né, na minha opinião, os movimentos sociais, as centrais que já estão discutindo isso, e o funcionalismo público hoje tem sido vanguarda nesse processo, porque tem sido mais diretamente atingido, né, tem sido o primeiro alvo, que é discutir a construção de uma greve geral nesse país. Isso é uma tarefa que está colocada, é uma necessidade objetiva que está sendo colocada. A gente tem que seguir o exemplo das lutas na Grécia. Aqui no Brasil mesmo, como nós conseguimos fazer, o que conseguimos fazer na década de 80, e que por conta disso conseguimos algumas conquistas também, e construir uma grande greve geral nesse país. Talvez o funcionalismo público hoje seja o setor de vanguarda e o setor que seja capaz de arrastar também o conjunto dos trabalhadores. Se tiver que ser assim, que seja assim. Mas que avancemos na construção de uma greve geral, não só do funcionalismo público, mas com os petroleiros, com os operários da construção civil, com os operários das montadoras, que a gente pare o país e que depois de 12 anos, de 13 anos, que a gente embarcou num projeto de conciliação de classe, que fracassou e deu uma oportunidade para um sujeito como Temer, representando direto os interesses da patronal, e que agora quer cair de machado na nossa cabeça. Depois de tudo isso, a gente aprenda que é com nossas forças, com os nossos métodos de luta, com uma greve geral, que a gente pode defender os nossos direitos, e mais que isso, a gente pode sonhar em construir algo mais do que resistir aos ataques que estão sendo colocados, mas que a gente passe a pautar a construção de um país sob os interesses da maioria da população, sob os interesses dos trabalhadores, e não para a gente trabalhar para enriquecer meia dúzia de banqueiros. É isso que está colocado. É um momento difícil, mas também é uma oportunidade de a gente construir um caminho diferente. Então acho que a gente precisa discutir seriamente, e isso não é uma construção que vai depender somente de alguns setores. Nas universidades não vai depender só dos funcionários e professores, depende também dos estudantes. Construir uma grande greve geral nesse país, isso é uma tarefa que está colocada para a gente enfrentar todos esses ataques, para a gente resistir e para a gente avançar.